Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Hoje é dia da gente tomar o cálice da salvação sobre a nossa vida, daquele que nos salvou, daquele que nos remiu. Não importa o que você passou, onde seus pés caminharam, o quanto a sua alma estava turvada, aflita, ou quanto você estava em porta, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é benigno. Ele te chama, Ele ouve quando você clama e você chama o nome dEle. Ele inclina os ouvidos para ouvir a tua voz. Se Ele inclina os ouvidos é porque Ele está próximo. A Bíblia não fala que Ele vem correndo ou Ele está distante para te responder. Não, Ele inclina os ouvidos como que alguém que está ao seu lado. Nós falamos de um Deus que nos conhece de forma pessoal, que gosta da intimidade, que gosta de sentir o nosso perfume, que gosta que nós possamos sentir o seu perfume. Um Deus que, simplesmente, ao vir ao nosso clamor, Ele inclina os ouvidos. Vamos tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor hoje. Vamos invocar aquele que nos salvou, para que nós possamos cumprir os votos no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Que hoje seja dia de celebração, que hoje seja dia de livramento, que hoje seja dia de paz do coração de cada um, pois há um cálice que foi comprado com o sangue de Jesus, e Ele está diante de nós, para que nós possamos desfrutar e dançar essa noite, sabendo que nós somos filhos de Deus. Glorifique e invoque o nome do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Feche seus olhos, cubra sua cabeça mais uma vez. Espírito Santo, nós te amamos. Eu sei que o Senhor está presente nesse lugar. Eu sei que o Senhor está à mesa conosco nessa noite. Então, desde já que todos nós possamos receber a Tua palavra em amor e em gratidão, nós possamos ser fortalecidos, restaurados, renovados, que a salvação de Cristo se faça presente nessa casa, nós possamos testemunhar os Teus milagres ainda hoje, que possamos ser, meu Pai, protagonistas das Tuas bênçãos, das Tuas vitórias, dos Teus milagres. Usa-nos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Estabeleça o Teu reino nas nossas vidas, no nosso coração, nesse lugar. Pai, fale conosco de espírito a espírito, que nós possamos essa noite receber de Ti o Teu alimento e ser saciados e fortalecidos, honrando e glorificando o Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É
não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como o de Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E lhe respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Estamos tratando aqui da história da queda do ser humano, quando o pecado entrou no mundo. Aqui, antes disso, está contando a história de como Deus fez o jardim, a criação do jardim do Éden, como ele foi criado, como ele foi estabelecido. O Senhor fez o jardim com um habitat para o homem, e tinha tudo que ele precisava, todas as coisas. Desde que ele fez o jardim, ele criou os animais, e assim também criou o homem e a mulher. Nós não vamos entrar agora para a gente dar uma caminhada, mas ele criou o homem e a mulher. E como nós acabamos de ler, todas as vezes, na viração do dia, por volta das 18 horas, o Senhor encontrava os dois. Todos os dias o Senhor se encontrava com o homem e a mulher para conversar, para ter relacionamento. Porém, após algum tempo de todo esse caminhada, de toda essa jornada, todos os dias o Senhor vindo, se encontrando com o homem e a mulher, o que acontece? O homem cai em tentação, como nós acabamos de ler. Ele come do fruto que o Senhor disse para não comer, e o que acontece? O pecado entra, e quando o pecado entra, ele se sente envergonhado. Agora preste atenção, antes do pecado, Deus se apresentava a Adão e Eva, e eles se apresentavam a Deus, amém? Como nós acabamos de ler, eles se apresentavam bonitinho todos os dias, às 18 horas, tinha um encontro ali, aquele encontro marcava a história, fortalecia ambos. Porém, eles se afastaram de Deus por medo e vergonha. O pecado fez com que eles ficassem com medo e com vergonha de Deus. Aí o que Deus faz? O homem pecou. E Deus sabia? Sabia. Ele viu. Amém? Então qual que foi a ideia de Deus? Agora eu vou fazer uma bola de fogo, eu vou mandar no jardim e vou matar eles. Foi isso? Não? Mas o homem maltratou a Deus, o homem foi, ou melhor, maltratou a Deus não, o homem foi infiel a Deus. Então o juízo de Deus caiu sobre ele. Pelo contrário, da mesma forma que Deus fazia todos os dias, quando o homem peca, às 18 horas, Deus estava lá de novo. Adão, cadê você? Da mesma forma que o homem se apresentava a Deus, nesse dia o homem não se apresentou. Sabe o que isso me mostra, o que nos mostra nessa noite? Que o pecado pode mudar você, mas não muda o amor de Deus por você. O pecado pode mudar você completamente, pode te afastar de Deus, você não vai querer mais se apresentar a Deus, mas Ele se apresenta a você todos os dias. Independente da forma que você esteja, independente da atitude que você tomou, Deus se apresenta a você todos os dias.
O amor de Deus por você não muda pelos seus e pelos meus erros. O amor de Deus não muda nunca pelo fato de você deixar de fazer algo ou de você se afastar de Deus. Eu afasto de Deus por vergonha, eu afasto de Deus por medo, eu afasto de Deus pelo pecado. O pecado traz medo e vergonha e faz com que eu me afaste de Deus. O que eu estou dizendo aqui, que dentro disso algo extraordinário acontece, nós precisamos gravar isso. Que o pecado nunca vai te afastar de Deus. Que loucura é essa, pastor? Não. O pecado nunca vai deixar de você fazer com que você não encontre a Deus, porque Ele sempre vai se apresentar a você. Deus nunca vai se afastar de nós. Quando eu peco, não é Deus que se afasta, sou eu. Deus continua lá. Então Deus não se afasta porque você peca. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo é: eu estou aqui. Quer ficar livre, quer ficar são, vinde a mim. Significa que Ele sempre está presente e pronto a nos perdoar, a nos limpar. Se você entender isso hoje, se você entender isso nesse momento e se arrepender, Ele sempre, entenda que Ele sempre continua se levantando e dizendo assim: cadê você? Sempre Deus vai se levantar em um determinado horário do dia e falar: onde está você? Por mais que a gente tome atitudes que desagradam, que faz com que o Senhor, digamos assim, que o Espírito Santo fique entristecido. Por que você fez isso? Mas Ele sempre está lá dizendo: eu te amo. Ele sempre vai estar lá te procurando. Após muitos anos isso acontece, que o pecado entra, Adão e Eva pecam, o Senhor vai lá e prepara ali para eles um sacrifício, mata um cordeiro, faz uma roupa, vai ser uma história ali, mas depois de muitos anos, o que o Senhor começou lá atrás, uma obra da redenção, o Senhor envia quem? Jesus à terra, como um cordeiro, o sacrifício pelas nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos, ele já começa a ensinar, ele já está ali na sinagoga, ensinando com sabedoria. A Bíblia diz que os fariseus ficam admirados, alguns assustados, com tamanha sabedoria de Jesus em estar discursando, ensinando. A pergunta que eles faziam era: como pode um menino tão novo explicar com tanta sabedoria? Então passa-se mais alguns anos, com 30 anos Jesus ele é batizado. Quando Jesus é batizado, ele começa assim seu ministério, e a primeira coisa que ele faz, ele escolhe 12 homens. Ele escolhe 12 homens. Dentre esses homens, nós podemos dizer aí que são vilões, que são vítimas, que são pecadores, todos os tipos ali. Se você pegar os 12 homens e for estudar cada um, você vai falar assim: cara, esse cara era eu, não. Essa atitude é a minha. Como assim que Jesus escolheu esse cara? Dentre eles nós temos alguns aí, vamos destacar pelo menos um aqui, mas nós temos aí um exemplo de Mateus. Mateus ele era cobrador de impostos, hoje é o famoso político corrupto. Não vamos falar dele, né? Nós não temos nenhum Mateus hoje em dia, ele tem. Nós temos um outro que se chama Pedro. Pedro ele era a vítima da sociedade.
que hoje seria aí o pobre, seria uma mulher que sofreu abuso, seria uma criança que foi abandonada, seria uma pessoa que olha para a sociedade, olha para o mundo e fala: eu não tenho mais alternativa nenhuma, o mundo me largou. A minha mãe me largou, meu pai me largou, meus amigos me deixaram, me abandonaram. Talvez Pedro seria tipo essa pessoa, a vítima da sociedade, de acordo com o que o mundo impõe sobre ela. Só que o amor de Jesus é impressionante. Ele amava a todos, ele amava a todos de igual modo. Pedro, esse cara que era vítima, o Senhor Jesus fala: segue-me. Por que talvez a gente poderia, eu posso imaginar que Pedro deve ter olhado e falado: essa é Jesus aí, oh, eita glória! Pedro, o que ele faz quando Jesus chama? Ele larga tudo e segue a Jesus. Talvez ele pensou assim: eu vou dar a Jesus ou para mim. Pensa comigo, Pedro falando: um cara que eu não conheço, eu já dei várias oportunidades, já tive várias oportunidades e nenhuma delas foi para frente. Então esse cara eu não conheço. Então vou dar aí a última chance. Vou ir atrás desse cara, vamos ver o que vai dar, não tem nada a perder. E Pedro larga tudo e segue a Jesus. Eles tinham um relacionamento um para com o outro. Você vai ler isso lá em Mateus. Eles tinham um relacionamento. Eu não sei quantos aí tiveram a oportunidade de assistir The Chosen. Mostra um pouquinho dessa história toda de Jesus, né? Mas especificamente desse relacionamento. Porém, após aproximadamente um ano, lá em Mateus 4, acontece algo que Jesus começa a identificar, que nós também podemos identificar algumas coisas, que por mais de ser uma vítima da sociedade, ele era alguém que se importava. Mateus 4, Pedro chega, nós não vamos ler, Mateus 4, ele chega a Jesus e o que ele faz? Ele intercede pela sogra. Para muitos aí falariam assim: esse cara é doido, né? Não é o meu caso, graças a Deus. Ou melhor, de interceder sim, né? Para que ela continue firme e forte. Para alguns nem tanto. Ou intercede: Deus, leva Deus. Enfim, faça isso não, gente, isso é oração feiticeira. Os casados aí, orem pela sua sogra. Amém? Enfim, vamos lá. Só que Pedro chega e intercede a Jesus pela sogra. E o que acontece? Jesus cura a sogra dele imediatamente. Talvez Pedro até pensou: vou interceder, né? Vai que chegou o momento dela. Não. Só que Jesus, quando ele chega, chegou a vida e acabou, não tem jeito. Mas enfim, a Bíblia diz que ela é curada bem na sua frente imediatamente. Passa-se algum tempo, você vai ver lá em Mateus 6, outra situação. Pedro, ele anda sobre as águas. Em Mateus 4, você vê que ele se importa com as pessoas. Você vê que ele se importa com a família, que ele cuida da família. Em Mateus 6, você vai ver um Pedro diferente agora, que ele anda sobre as águas. É um cara que ele sai da zona de conforto e ele pisa literalmente na plataforma do impossível. Você vê um cara extremamente corajoso. Tem 12 no barco. Então vem, só Pedro se arrisca. Você vê um cara disposto. Você olha para o cara e fala: esse aí é ponta firme. Você olha para Pedro agora e ele demonstra coragem.
ele demonstra ousadia, ele demonstra um amor e confiança, saindo da zona de conforto e falando: eu vou crer no Deus do impossível. Ele vê Jesus andando sobre as águas e é como se ele falasse: se Jesus anda, eu também posso. Isso fala de nós olharmos para Jesus e falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Jesus fez, nós também podemos fazer. Por favor, não vai sair de dentro do navio aí, né? Se tiver fé suficiente, fique à vontade. Mas enfim, nós vemos aqui um Pedro demonstrando coragem, confiança em Deus. Depois disso, Jesus ministrando a parábola aos discípulos, e os discípulos não entendendo nada, nós vemos um outro Pedro se levantando. Ele levanta o dedinho e fala: Deus, explica-nos, que eu não estou entendendo nada. Isso agora demonstra um Pedro que tem fome e sede em conhecer mais de Deus. Um cara que era improvável, agora ele tem fome e sede em conseguir entender e ser totalmente esclarecido a ele algo que ele está vivendo de extraordinário. Ele começa a falar: eu preciso entender isso, eu preciso compreender que amor é esse, eu preciso entender que força poderosa é essa. Eu preciso isso. Então ele demonstra agora que ele já está com fome em conhecer quem é Jesus, em conhecer quem é Ele. Um cara que saiu do improvável, um cara que saiu do momento onde ele estava, sei lá, passando talvez por lutas e muito trabalho, muita dificuldade, e ele se dispõe a seguir Jesus em amor, e agora ele fala: eu larguei tudo, e agora eu estou gostando tanto, eu estou falando nas minhas palavras, eu estou amando tanto, eu estou vendo tantos milagres, que eu preciso conhecer mais. O próximo passo aí, de alguns que eu separei aqui, você vê um outro Pedro se apresentando, porque após algum tempo Jesus está ministrando a multidão, e Jesus está liberando sobre o povo e sobre a multidão uma palavra muito dura. Jesus está dando literalmente uma exortação ao povo, e os discípulos falam assim: Senhor, dura é essa palavra. Ao invés de Jesus passar a mão, que é o Jesus que eu e você, às vezes nós conhecemos, que é o Jesus de amor. Vem cá, filhinho, não é assim. Ô filhinho, eu te amo. Não leve em consideração muitas coisas, calma, você vai entender. Talvez a gente espere um Jesus assim, mas o Jesus se apresenta de outra forma. Como que Jesus se apresenta? Vocês não querem ir também, não? A multidão está indo embora, não quer ouvir. Vai também. O mesmo Jesus que ama e cuida, ele também corrige. E eu vejo aqui o Pedro fazendo algo extraordinário. É como se Pedro levantasse a mão e falasse assim: a palavra pode ser dura, mas eu vi a minha sogra ser curada, eu andei sobre as águas, eu entendi sobre a parábola, viu que a África está fazendo efeito? Eu vi, eu conheci, eu estou conhecendo esse Jesus. Eu estou tendo relacionamento com você. Como assim que eu vou embora também? E ele vai e solta uma das palavras extraordinárias, que é: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Quem estava domingo passado, eu falei sobre o olhar. Eu imagino Pedro olhando as palavras duras de Jesus e falando: essa palavra vai me produzir vida eterna. Mesmo independente
independente, é uma palavra dura, uma palavra que talvez a gente não quer ouvir, mas ele olha e fala: isso está me produzindo vida eterna. Então, Jesus, eu não vou para lugar nenhum. Talvez os discípulos até pensaram, mas quando ouviu Pedro falando, falou: eu também não vou não. Um improvável. Agora nós vamos começar a ministração. Jesus, ele passa por tudo isso. Pedro vê tudo isso, e Pedro andando com Jesus em 3 anos, vendo tudo dando certo, caminhando com Jesus. Depois desses 3 anos andando com Jesus, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, eu sei que está dando tudo certo, está muito bacana a nossa caminhada, você tem aprendido, você está com sede, eu vejo que você é ponta firme, você fala isso, você está comigo, você está na caminhada, você está entendendo o meu amor, beleza, mas aqui eu vou te dar um recado. Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Sabe aquele Jesus que nós lemos lá em Gênesis, ou aquele Pai, Deus Pai, lá em Gênesis que nós lemos, que ele se apresenta independente do seu e do meu pecado. Ele está entrando em ação antes dele cair. Agora ele antecede e avisa. Sabe o que isso me mostra? Sabe o que isso mostra para mim e para você? O Senhor vai te avisar sempre antes de você cair, porque Ele te ama. O Senhor sempre vai te chamar antes de você afundar, porque Ele te ama. O Senhor sempre vai te dar um recado: não vá por esse caminho, cuidado. O amor de Deus é impressionante. Mesmo Ele sabendo que ainda assim você vai cair, Ele ainda fala: cuidado. É aquela mãe que vira para o filho e fala: não vai, meu filho. E Jesus dá esse recado para ele após ele falar. Você imagina Pedro: não, que isso? Como assim? A Bíblia diz que ele falou: não, eu vou contigo até a morte. Quantas vezes nós não falamos isso para Jesus? Mas a gente não consegue entender e não consegue compreender o amor dele que ultrapassa a morte. E é isso que Jesus estava ensinando a Pedro. Após ele falar, quando Jesus ele estava indo para a cruz já, tinha um discípulo que estava caminhando do lado de Jesus. O que Pedro falou? Eu vou contigo, eu estarei ao teu lado, aonde tu fores eu irei, aonde o Senhor for eu vou estar contigo. E na hora que Jesus está indo rumo ao Calvário, está sendo chicoteado, com a cruz pesada nos ombros, tinha um discípulo do lado dele, mas não era Pedro, era João. O discípulo que batia no peito e dizia: eu estou contigo, estamos juntos. Este não estava lá. O que estava é que tinha o discípulo que estava é o que tinha um discurso impressionante: Jesus me ama mais do que todo mundo. Esse era o discurso de João. Jesus te ama? Ih, nem se compara comigo. O discurso dele era: Jesus me ama, não eu amo a Jesus. É claro que ele era recíproco, mas o discurso dele era esse. Jesus estava próximo, mas não ao lado. Jesus estava próximo a Pedro, mas não ao lado. Jesus estava próximo a Pedro, Pedro estava próximo a Jesus, mas não estava ao lado de Jesus.
O desejo de Jesus é caminhar conosco lado a lado, direcionando, guiando. O que Pedro estava? Com medo. Pedro estava com medo. E o que acontece? Acontece o que Jesus falou. Você vai ver lá em Lucas 22, a partir do versículo 54, fala assim: então prendendo-o, levaram a introduzir à casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Eu te amo, Jesus, estou contigo até o fim. Mas Pedro estava seguindo agora de longe, não mais do lado, não mais pronto para cortar a orelha, não mais pronto para falar eu estou contigo, não mais pronto para entrar na frente e falar mate a mim, não mate ele. Quem é você? Na hora que as tribulações acontecem, na hora que os problemas acontecem, que você fala, onde está Jesus? Jesus está lá carregando a sua cruz, a sua dificuldade, o seu problema, e você está de longe só olhando. Jesus olhando para você e falando assim: eu te amo. Vem. Versículo 55 fala que quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos aos que assentavam, Pedro tomou um lugar entre eles, e não do lado de Jesus. Pedro saiu de cena, sai do lado de Jesus e vai se assentar aonde? A quem estava condenando, o meu e o seu Jesus. Qual mesa nós estamos nos assentando? Jesus te ama. É bom ouvir isso. Mas Pedro está lá, e a Bíblia diz que veio uma criada, e vendo ele assentado perto do fogo, olhou para ele e falou: este também estava com ele. Talvez você já ouviu uma ministração que fala que quando nós andamos muito perto de Jesus, nós nos tornamos parecidos com ele. Isso é real. Quanto mais você anda com Jesus, quanto mais você adora Ele, mais parecido você é. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui agora. A mulher olhou e falou: opa, isso é diferente, você estava com Ele. E aqui Pedro nega pela primeira vez. E ele disse: mulher, eu não o conheço. Pensa comigo. A gente lendo aqui, talvez a gente pode pensar assim, falar: poxa, mas por que nesse momento ele não se lembrou do que Jesus falou? Ele acabou de cometer o primeiro erro, mas ele não se lembra. Mas e quando Jesus fala conosco assim: filhinho, não sai de perto de mim não? E a gente sai de perto dele, a gente olha para o mundo, olha para as situações, olha para as coisas da vida, e quando eu estou lá, a pessoa fala assim: e aí, está bem com Jesus? Tô. E desvia. Logo depois, a Bíblia diz que vendo o outro, disse também: tu és dos tais. E pela segunda vez, Pedro fala: homem, não sou eu. E pela terceira vez, afirmava outra pessoa, dizendo: esse verdadeiramente estava com ele. Esse último, ele afirmou com certeza, ele falou: olha, verdadeiramente ele estava com ele, ele é igual, eu conheço ele, eu vi ele. Ele também é galileu, preste atenção, olha para ele aqui, gente. O que Pedro faz? Pela terceira vez ele insistiu: homem, eu não estou nem compreendendo o que você está dizendo. A Bíblia diz que logo ainda ele estando a falar, o que acontece? O galo canta. Aí isso aqui me chamou a atenção.
Porque Pedro estava longe de Jesus, mas estava vendo ele ainda. O Jesus também estava vendo ele, quando eu falei lá no início que Jesus se apresenta independente do meu e do seu pecado. Porque agora no versículo 61 fala assim: olha, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Sabe aquele momento que você negou, você pecou, você saiu de perto de Jesus? E Pedro fez como nós fazemos. Duvidamos. O que acontece? O Senhor olha para ele diretamente nos olhos dele. Mas sabe qual que é o legal? O mesmo olhar que Deus chegou lá no Éden e dizendo: Adão, cadê você? É o olhar de Jesus, não foi um olhar de acusação, foi um olhar de amor, um olhar de redenção. Porque quando Jesus olha para ele, ele se lembra da palavra que Jesus disse: hoje 3 vezes você me negará. Agora preste atenção, isso foi no mesmo dia. O Senhor, é como se o Senhor tivesse falado com ele de manhã e de tarde ele já tivesse negado. O que o Senhor fala conosco: vinde após mim, de manhã, e você fala: eu vou, Jesus, mas no meio do caminho a gente sai, de tarde a gente está longe. Diz que ele chorou amargamente. Quando Adão pecou, o que Adão fez? Adão se escondeu. Adão se esconde. Ele corre e se esconde porque ele se viu nu, ele se viu completamente fora da realidade do que ele vivia. E agora Pedro, da mesma forma, quando ele peca, ele se esconde por pelo menos 2 dias. Ele estava mal. Sabe o Jesus que cuida de você, que te ama, e que a gente abandona, que a gente fala mal, que a gente não bate o martelo por Ele? Ele está nos procurando e se apresenta todos os dias. Mas o que o pecado faz conosco faz com que a gente se afaste, com que a gente se esconda. O que passava na cabeça de Pedro era 3 anos andando com ele, 3 anos vendo tudo, 3 anos e agora eu não disse para onde eu vou, se só tu tens palavra de vida eterna. Pelo contrário, eu traí ele. Eu traí. 3 anos andando com ele, eu vendo todas as coisas acontecendo, e agora eu nego isso. Aonde começa o acerto, é onde começa o pedido de perdão, porque o amor por Pedro, o amor que Jesus tinha por Pedro, ele era real. E aqui é o que nós precisamos entender: não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa a situação que você está, não importa o momento, a angústia, a tristeza, a dor que você está passando, Jesus, ele se apresenta a nós dizendo: onde tu estás? O amor dele é extraordinário. Onde começa então a reconciliação de Pedro? E aonde nós podemos entender que ele estava extremamente mal? João 20, no versículo 2, fala aqui: as mulheres, logo depois que elas viram, elas foram e contaram aos discípulos que Jesus tinha sumido. Então, o que acontece? Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava também, a Bíblia diz que eles correram, porque as mulheres falaram: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde puseram. Então ele sai correndo, Pedro e esse outro discípulo. No versículo 4 diz que ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro chegou
do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Preste atenção, ambos estavam correndo juntos, mas algo aconteceu no meio do caminho que Pedro diminuiu a corrida. O que aconteceu que Pedro não correu com tanta intensidade mais? Seria uma lembrança? Aquele momento que nós corremos e falamos, agora eu vou voltar para Jesus, agora eu vou correr para Jesus, eu vou correr porque Ele é a minha solução. Mas aí eu lembro, peraí, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a gente, ao invés de correr, a gente começa a caminhar. Será que Ele vai perdoar? O que me espera quando eu encontrar Ele? Medo, vergonha? Porque olha comigo, a Bíblia diz que eles chegaram, que chegou ali o primeiro discípulo, e ele se abaixa e ele vê os lençóis de linho, só que todavia ele não entrou. Ele olha de fora e vê os lençóis e não entra. Logo em seguida Pedro chega. Só que vocês lembram do cara ousado que andou sobre as águas? Toma posição nesse momento, porque a Bíblia diz que ele chega e entra no sepulcro, e ele também viu os lençóis. No versículo 7 diz que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, o que está é que não estava com os lençóis, mas deixando um lugar à parte. Agora, o versículo 8 traz uma revelação que diz que o outro discípulo vai e entra também. Quando vê Pedro entrou, ele entra também. A Bíblia diz que ele viu e creu. Pedro não. O que faz com que nós não possamos crer em Jesus? Medo, vergonha. Eu não consigo crer. Eu até vou atrás, mas o peso às vezes do pecado, das atitudes da vida faz com que a gente fique com vergonha e não consiga crer fielmente. Pedro, nesse instante, ele poderia ter pensado: o que eu fiz? Ao invés de lembrar que Jesus ressuscitou, não, ele lembra de que o que eu fiz, agora eu não tenho mais chance. Talvez é essa corrida que você teve com Jesus, você tem com Jesus, você chega até o ápice, você chega diante dele e fala: mas eu não tenho mais chance, a minha vida já está chegando ao fim. E sabe o que Pedro faz ao terceiro dia? Enquanto Jesus ressuscita ao terceiro dia, Pedro volta à origem. Ele volta lá para a origem dele antes de Jesus, a origem do mundo, a origem do pecado, a origem da luta diária. Ele volta para a origem. Porém, lá na origem, quando Jesus vê que ele não conseguiu se manter, o que Jesus faz? O que ele faz comigo e com você todos os dias? Ele se apresenta. Jesus, ele se apresenta a ele mais uma vez. Jesus, Pedro se afasta de Jesus, se afasta do mundo perdido, mas Jesus mais uma vez encontra ele em meio a tudo isso. E agora voltando em Mateus 4, quando ele volta e ele fala: vamos pescar, vamos voltar, não tem mais o que fazer. Pedro tem uma ideia extraordinária: não temos mais Jesus, precisamos trabalhar, precisamos de alguma coisa, vamos deixar para lá essa história. E Pedro fala: vou pescar. O mesmo Pedro que diz
disse: para onde iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna, e conduziu os outros discípulos a crer nisso. O mesmo Pedro que entrou dentro do sepulcro, que fez com que o outro também entrava, agora fala: vou pescar. E o que acontece? Os outros falam com ele assim: eu vou com você. Em João 21:3 fala que eles entram no barco e naquela noite eles nada apanharam. Mesmo ele tendo negado a Jesus, Jesus não tinha negado a Pedro quando ele disse: eu te amo e vou fazer de você pescador de homens. A palavra de Jesus ainda estava firme, ainda estava consistente, ele não tinha voltado atrás da palavra. É como se Jesus estivesse falando para mim e para você nessa noite assim: olha, eu te amo e eu vou fazer de você uma pessoa feliz, eu vou fazer de você uma pessoa próspera, eu vou fazer de você uma pessoa alegre, consistente, mesmo que tenha me negado, mesmo que ainda não tenha me encontrado. Eu digo para você essa noite: eu te amo. Mesmo se afastou de Deus, Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida e Ele não vai parar até te encontrar, até que Ele te encontre e você volte aos braços dEle, você se coloque aos braços dEle. Ele tem um propósito na sua vida. Você é filho, você é filha. Os prazeres desse mundo não te cabem mais. Os prazeres desse mundo não cabem sobre a sua vida. Você não vai conseguir pescar mais nesse mundo. Sou eu que me afasto de Deus. Ele não se afasta de mim. Ele não se afastou de você. E Pedro está lá jogando a rede e nada pega, e de repente ele olha e vê alguém gritando. Que no versículo 4 diz que ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. O mesmo lugar onde Jesus disse: segue-me. Agora Jesus está de novo naquele mesmo lugar. Você pode até voltar ao seu lugar de origem, que você saiu por achar que Jesus não te cabia mais. Mas Jesus volta ao lugar de origem e fala assim: eu estou aqui, segue-me. O mesmo lugar de origem onde Pedro estava quando Jesus chama, agora Jesus estava lá novamente. Dessa vez, como no início, que eles não sabiam nem quem era Jesus, agora mais uma vez, mesmo conhecendo, eles não reconhecem. Eles não conseguem reconhecer quem era Jesus. E agora Jesus faz o quê? Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles respondem de lá: não. É como se Jesus estivesse perguntando assim, ou contando, ou falando para mim, para você essa noite: sem mim está difícil, não está? Sem mim está complicado, não está? Está difícil achar aí? A força acabou? Está difícil sem mim? Só que Jesus, Ele não olha e fala assim: Pedro, por que você me negou? Não, Ele não fala isso. Porque o amor dele é impressionante. Sabe o que Ele faz? Ô Pedro, ô galera, faz o seguinte: lança a rede agora do lado direito do barco e vocês vão achar o que vocês estão procurando, porque agora eu estou aqui. Lança a rede agora, filho. Confie agora, filho. Eu estou aqui. Você voltou ao lugar de origem, mas eu estou aqui. Eu voltei por você, eu voltei porque eu te amo.
Eu voltei porque eu posso fazer com que você consiga recuperar tudo que você perdeu. Eu voltei por você porque você é importante para mim. Eu voltei por você porque sem mim você não pode fazer nada. Então lança. E quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que eles já não podiam mais puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Isso fala de abundância. Quando eu estou com Jesus, quando eu estou com Jesus, a abundância é extraordinária. Sabe aquele discípulo que correu com ele, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro, você não está vendo? A Bíblia diz que, ouvindo que era o Senhor, ele cingiu com sua veste, porque havia se despido, e lançou no mar. Ele sai do barco e se lança ao mar. Agora preste atenção em mais uma coisa nesse versículo. Eu volto de novo lá em Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, eles descobriram que ele estava nu. Em algumas versões você vai ver exatamente isso. Pedro estava nu. Tudo bem que você pode falar comigo, mas isso era um costume dos pescadores, era mais fácil, porque se molhasse. Mas trazendo para o lado espiritual, é literalmente, o Senhor já tinha colocado sobre Pedro uma capa. O Senhor já colocou sobre nós uma capa. Mas quando eu saio da cobertura do Senhor, eu fico literalmente nu. Eu fico sem proteção, sem guarda. Agora Pedro também se encontrava nu. Mas quando ele ouve Jesus e vê que era Jesus, o que ele faz? Ele se veste e se lança ao mar. O pecado nos deixa literalmente nu, por isso que a gente fica com vergonha, a gente fica com receio de chegar até Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existe uma túnica que é sua, que Jesus já te deu. Então coloque essa túnica essa noite e corra para Jesus e mergulhe na água. Sabe o que simboliza a água? É a palavra de Deus, o que nos limpa, o que nos purifica. Pedro mergulha, ele não espera agora sair, não, ele mergulha e fala: eu preciso estar limpo. Profeticamente o Senhor está dizendo: coloque a tua túnica e mergulhe na água, mergulhe na palavra, e você será limpo, você será novamente limpo, transformado, restaurado. Mergulhe na água, que é a palavra de Deus, e saia limpo diante de Jesus, e se sente à mesa. Ele tem pão, ele tem vinho essa noite. Agora, só mais um detalhe, para a gente já caminhar para o final, ou para parecer que está acabando. Quando você continua lendo, tem algo extraordinário aqui. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com seus peixes, porque não estavam tão distantes da terra, senão quase 200 côvados. No versículo 9 diz que ao saltarem em terra, viram ali brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Peraí, Jesus gritou se eles tinham peixe, e agora os discípulos chegam, já tem pão e peixe. Uma fogueira. Eu não gosto de peixe, mas naquela época, quem sabe uma picanha. Só que eles veem isso e Jesus fala assim: trazei alguns dos peixes que acabastes de banhar. Sabe o que eu olho aqui? Quando eu estou com Jesus, eu nunca vou me apresentar a Ele de mão banando. Ele sempre vai me dar provisão. Ele sempre vai colocar provisão na sua mão. Ele sempre vai falar assim: você está comigo? Então toma. Não
não se apresente diante de mim de mãos vazias. Isso fala de entrega, de coração, de tudo que você pensar. O Senhor Jesus está dizendo essa noite: se você estiver comigo, eu sou a tua provisão em qualquer coisa que você precisar. Quem corre para pegar os peixes? Se não Pedro, é caro. Mesmo ele vendo que já tinha peixe, ele mais que depressa, ele corre lá e ele arrasta para a terra. E tinha 153 grandes peixes. Aqui tem outra chave, mas nós vamos passar para frente. Mas a Bíblia diz que a rede não se rompeu. Quando eu estou com Jesus, Ele derrama provisão, tanta provisão que vai ficar pesado de carregar. Talvez você pode falar assim, mas vai rasgar. Deixa eu te falar uma coisa: com Jesus pode ser pesado o que for, mas a rede não vai rasgar. Você vai conseguir arrastar, você vai conseguir caminhar. Não se preocupe, pode pesar às vezes, mas você vai aguentar, a rede vai suportar. Não tenha medo. Jesus, Ele é tudo que eu e você nós precisamos. E tudo isso acontecendo em meio a esse turbilhão, e Jesus continua falando: ei galera, vem cá, vinde, comei. Agora olha que detalhe interessante, todos estão perplexos, porque fala que nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Primeiro porque eles tinham certeza que era o Senhor. Então eles todos calados, talvez sentaram em volta da fogueira. E o que Jesus faz? Ele toma o pão, Ele deu, de igual modo também pega o peixe. Isso fala de quando Jesus te chama e diz assim: confie em mim, sou eu que te alimento. Não se preocupe, eu já te dei a provisão lá. Você está com a provisão cheia? Glória a Deus, mas vem cá, eu vou te alimentar. Esse é o amor de Jesus, que não olha para o seu pecado, para a sua dificuldade, para o seu medo, para a sua dor. Ele não olha nada disso. Ele fala: pode vir que eu te alimento, eu vou te fortalecer primeiro, depois nós trocamos uma ideia. Vem cá, Pedro, come primeiro. Come aqui primeiro, fortaleça primeiro. Você está a noite toda aí pelejando sozinho, meu filho. Era só me chamar, você não me chamou, agora vem cá. Eu cheguei, eu estou aqui. E eu achei engraçado porque hoje é noite de ceia. E dentro dessa palavra eu pensei: Deus, está aqui o pão, beleza, mas por que não era vinho, né? Aí eu falei: por que o peixe? Mesmo porque a minha esposa gosta muito de peixe, então ela fala que peixe com pão realmente é muito gostoso. Então, se você gosta de peixe, experimenta algum dia. Se não experimentou, experimenta. Segundo ela, é muito bom. Não posso te passar essa receita. Provar e vide. Aí eu fui pesquisar por que peixe. A palavra peixe em grego é ictis. Eu ia até colocar ali, mas acabou que eu esqueci. Mas as iniciais significa, eu não vou saber ler isso aqui, Jesus Christos Theos Sou Lossote. É ICTIS. Significa, em português, para todo mundo entender: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Jesus está dizendo assim: eu sou o pão, eu sou o Salvador, eu vim para te salvar. Aí eu falei: agora eu entendi por que o peixe. Olha, nada é por acaso. Ele está dizendo: eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu Salvador. Aí eu fui atrás do pão também. Eu falei: então o pão também tem alguma coisa. E claro que tem. O pão revela, ele está
dizendo que Ele é a sua provisão, que Ele é o seu alimento, mas não só o alimento, Ele é a cerca que te protege. Tudo isso é o pão. Ele é quem te sustenta. Ele é a novidade. Ele é a segurança, dentre outras coisas. Eu vou deixar um spoiler, essa é quase a outra mensagem. Mas de tudo isso que o Senhor é. Mas agora, literalmente, para a gente encerrar e entrar na ceia, o objetivo dessa noite é que você entenda que não importa o que você fez, Ele sempre vai te encontrar. Quando Adão peca, Deus vai atrás dele. Quando Pedro peca, Jesus vai atrás dele. Vocês lembram que eu brinquei aqui? Vem cá, Pedro, come aqui primeiro, para depois nós trocar uma ideia. Porque João 21,15 fala de depois de terem comido. Aí Jesus vira para Simão Pedro e fala: Simão, filho de João, a quem me amas? Ou perdão, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. E Jesus torna a perguntar pela segunda vez: tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, Pedro, tu me amas? Nesse momento Pedro se entristece, né? Porque lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Pedro fica triste, porque ele se lembra. E ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Se coloque de pé no seu lugar. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro. 3 vezes, pode deixar a luz acesa por enquanto. Assim tá bom. 3 vezes Jesus encontra com Pedro antes de subir ao céu. Sabe o que isso significa? Para cada vez que você peca, para cada vez que você erra, para cada vez que você abandona Jesus, Jesus se apresenta para você e diz: tu me amas? Porque eu te amo. Cada vez que você erra, cada vez que você escolhe não estar com Jesus, Ele se apresenta a você. E Ele diz, assim como Ele disse para Pedro: não vai ser fácil, mas segue-me, e você será cheio de poder, pois será cheio do Espírito Santo e vai testemunhar as maravilhas deste Jesus que te ama e está com você. Esse é o amor de Deus. Impressionante amor de Deus que nos encontra em qualquer circunstância. Como a mensagem do Juliano fala aqui, o pecado não mata Jesus, porque não tem poder. Você e eu, nós não podemos matar Jesus, nós não temos essa autoridade, nem Satanás tem. Quando Jesus vai para a cruz, Ele vai por livre e espontânea vontade. Ele diz assim: eu me dou, eu me entrego, por amor a vocês, por amor a você. Depois de tudo isso, e aqui eu encerro, que Pedro passa por tudo isso e por 3 vezes ele nega, por 3 vezes Jesus está com ele, Jesus caminha com ele, Jesus mostra a ele. A Bíblia diz que depois da descida do Espírito Santo, quando Pedro sai a manifestar o poder de Deus, já restaurado,
A primeira pregação dele, 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Isso é surpreendente, não é? Sabe de que isso fala? Aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabunda. Aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabunda. O perdão de Deus superabunda. É incontável as bênçãos que Deus tem para você, se você decidir hoje a seguir Ele, a estar com Ele, a entender que Ele te ama, que Ele te quer e Ele te deseja. Diante disso, eu queria fazer somente uma pergunta a você: onde está você? O mesmo Jesus, o mesmo Deus, o mesmo Senhor que se apresentou e perguntou onde tu estás, Ele se apresenta a mim e a você essa noite dizendo: onde tu estás? Não é o pecado que te separa de Deus, é você que se afasta dele. Então nessa noite eu queria te convidar a se apresentar a Ele mais uma vez, entendendo que Ele é o seu único caminho. A Bíblia diz que o Senhor, Ele abre um caminho no meio do deserto. É lindo ver isso, né? Talvez você pense que Jesus vai mandar um trator lá abrir um caminho. Na verdade, quando fala isso, em abrir caminho no meio do deserto, é alguém que vai à frente e deixa marcas, para que você trilhe ali e não se perca até chegar no seu destino. E é literalmente o que Jesus faz por você. Ele está marcando o seu caminho. O que eu preciso fazer? Seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nessa noite, se você entende que Jesus está gritando por você, dizendo onde tu estás, que você nessa noite entenda isso e se revele a Ele, assim como Adão não conseguiu se esconder, ele talvez levantou a mão e falou: estou aqui, Jesus, ó, eu tive medo, eu tive vergonha, mas eu estou aqui. E diante disso ele conseguiu receber de Deus o perdão necessário. Nessa noite o Senhor Jesus está liberando sobre a sua vida também o perdão necessário. Então, se você é essa pessoa e deseja dizer a Jesus: eu estou aqui, não se preocupe, ninguém vai estar olhando para você te acusando, nem Jesus vai te acusar. Quem somos nós para te acusar? Eu queria te fazer um convite. Se você deseja essa noite dizer a Jesus: eis-me aqui, seja que você já pastor, mas eu já aceitei Jesus, mas nós passamos por isso todos os dias, passamos por essas necessidades todos os dias, passamos por dificuldades todos os dias. Pedro andou com Jesus 3 anos e acabou se perdendo ainda. Em algum momento ele levantou a mão e disse: eis-me aqui, Jesus. Eu queria te falar essa noite, eu te fazer esse convite essa noite. Se você deseja, estenda uma das suas mãos dizendo: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Você não veio aqui à toa. O Senhor Jesus está te encontrando novamente. Ou melhor, Ele nunca te perdeu. Você que está encontrando Ele novamente, porque Ele está aqui. Você veio e se apresentou a Ele, e Ele se apresenta essa noite a você, dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu estou com você. Não desanime. Essa dor que te acomete vai produzir um peso de glória. Fique firme, não desanima. Saia da zona de conforto. Faça como Pedro essa noite. Saia do conforto, saia da zona do conforto.
e pise na plataforma do impossível essa noite. Ele vai transformar completamente a sua história, Ele vai transformar completamente a sua vida. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. Coloque a mão no seu coração, repita após mim: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu te peço essa noite que me perdoe pelo tempo que eu estive longe, seja ele pouco, seja ele muito, mas nessa noite eu te digo, eu preciso de ti. Eu não quero me andar mais longe da tua presença. Então eu te peço, me perdoa. E eu respondo nessa noite: eu te amo. Quando o Senhor me perguntar se eu te amo, eu digo: eu te amo. Eu te desejo e eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me alimento hoje do peixe da salvação que está sendo liberada sobre a minha vida. Eis-me aqui, Jesus. Me lava, me purifica, que o meu nome esteja escrito no livro da vida e que eu possa ser fortalecido pelo Senhor todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu coloco cada vida aqui diante do Senhor. O Senhor contempla agora cada coração. Eu te peço agora que derrame sobre eles ousadia, derrame sobre eles amor, derrame sobre eles força. Paizinho, que eles possam ser fortalecidos pelo Espírito Santo a caminhar, nessa caminhada, meu Pai, que Teu Espírito Santo nunca venha abandoná-los. Assim como o Senhor direciona, nos guia a vida deles. Pai, que eles possam ter um encontro real contigo, entender que nós somos chamados a viver a liberdade de Cristo, e que foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser livres em Cristo Jesus. Então que o Teu amor envolva cada um com os Teus braços de amor, entendendo que o Senhor nos aceita da forma como estamos, porque o Senhor é quem tem poder de nos limpar e de nos transformar e de nos fazer novo homem, uma nova mulher, para cumprir o propósito de Deus estabelecido para essa terra, para esse tempo que é hoje. Eu coloco cada vida aqui diante do Senhor. Eu coloco cada pessoa aqui diante do Senhor, que dê um sinal de sim, eu quero te seguir, eu quero ser conduzido por ti. Eu coloco todos diante do Senhor, te pedindo que o Senhor sustente a caminhada dos teus filhos, fortaleça, dando a eles graça, dando a eles amor, envolvendo eles no manto de glória. Cerca-os com cerco de proteção, que Satanás não tenha poder de trabalhar e nem de mandar setas na mente de cada um, mas que eles sejam guardados, colocamos sobre eles, meu Pai, o capacete da salvação, que eles sejam cingidos, meu Pai, com a couraça da justiça, colocamos sobre eles, meu Pai, ou nos pés deles o sapato, o calçado do evangelho da paz, que eles estejam, meu Pai, vestidos e revestidos, meu Pai, do cinto da verdade. Coloque na mão deles a tua espada e o escudo da fé, que eles sejam transformados em teus guerreiros, guardados, blindados pela tua presença, blindados pela tua proteção, blindados pelo teu amor, e que as pessoas possam olhar para eles, assim como olharam para Pedro, assim como receberam as palavras de Pedro e enxergaram e viram Jesus nas palavras. Nesta noite o Senhor possa ver Jesus, que as pessoas possam ver Jesus nas palavras deles, que cada palavra que eles falarem a partir de hoje soe como Jesus te ama, porque Ele me ama. Ele é impressionante o amor dele, é impressionante
o amor dele, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, aplaudimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Jesus! Os meninos vão estar servindo a ceia enquanto nós adoramos. Feche os seus olhos. Se você sentir um cutucão aí, é a ceia chegando perto de você, amém? Pelo vermelho de tua túnica, a cada prego, a cada madeira, pelas feridas que afligiram, Senhor, eu posso ouvir o teu clamor, dizendo: ó Pai, desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica,
47 diz assim: na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Quando Jesus chega e se apresenta lá na praia, era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo aos discípulos: comam de mim, bebam de mim, se alimentam de mim. A ceia é para todos. Todos que entendem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se você é essa pessoa que entende que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, essa ceia é para você, porque Ele disse que se eu como dele, se eu bebo dele, eu permaneço dele. Se assim eu não o faço, eu não permaneço nele. Então a ceia é para todos que entendem e diz assim: Jesus, eu faço parte de ti. Eu faço parte de ti. Então não se amedronte e não faça às vezes como Adão, como Pedro, que por acharem dignos se afastaram de Jesus. Nessa noite, coma e beba dele, você é digno. Todos receberam do pão, mas alguém deseja ceiar? Se assim o fizer, estenda suas mãos aí, vai levar até você. Amém? Pai, estenda o pão aos céus. Pai, nós te damos graça. Como acabamos de ler, o Senhor mesmo disse, nós estamos lendo as palavras que saíram da tua boca, que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Fazemos isso em memória de ti, até que o Senhor venha. Pois precisamos do Senhor em nós. Precisamos estar em ti e que o Senhor esteja em nós. Então nós alimentamos de ti essa noite. Até esse momento é um simples pedaço de pão, mas a partir dele se torna um pedaço do teu corpo, para que nós possamos
receber e caminhar tendo vida eterna, fortalecida pelo teu corpo em nós. Te damos graça, em nome de Jesus. Todos podem comer do pão. Ele toma um cálice e diz que esse cálice é a nova aliança. Depois de você se alimentar dele, ser fortalecido por ele, ele faz novamente uma aliança com você. Aliança essa que ela vai finalizar o dia em que ele nos levar para ceiar juntamente com ele. Mas não só isso. O sangue dele é quem nos limpa, quem nos purifica. O sangue dele é a nossa proteção das suas células, não só do seu espiritual, mas também do seu físico. E eu tenho certeza que nessa noite, ao você terminar esse ato simbólico de comer e beber de Jesus, eu profetizo que até o seu corpo físico será restaurado no poder do nome de Jesus. Todos vocês que estiverem acometidos de dores no físico, no seu corpo, será curado no poder do nome de Jesus. Seja ela espiritual, seja ela natural. O sangue de Cristo é suficiente na sua vida. Pai, nós te damos graça. Te damos graça pelo teu sangue derramado ali na cruz. Simboliza a tua vida em nós. E eu peço nessa noite, Pai, que até então era um simples suco de uva, agora representa o teu sangue que foi derramado por nós. Eu te peço que ao tomarmos, seja liberado sobre as nossas vidas um êxtase espiritual, que nós possamos ser restaurados no nosso físico, no nosso espiritual. Que os teus filhos tenham uma experiência do sobrenatural de Deus. A tua palavra diz que os milagres seguirão os que creem. Nós cremos que no teu sangue, em ti há vida e vida eterna, que em ti há cura, que em ti há provisão, que em ti há milagres. Então, meu Deus, que nós possamos vivenciar isso, porque o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, eu posso te sentir. Eu sei que a tua presença é real nesse lugar. Eu sei que o Senhor está passeando nesse lugar, e que o Senhor já está curando, o Senhor já está renovando e restaurando vidas aqui essa noite. Eu sei que o Senhor está passeando em cada fileira aqui essa noite, liberando presentes, liberando bênçãos, liberando vitórias, liberando força, liberando ousadia, por darmos um passo de fé em tua presença. Então fique à vontade em produzir em nós, em produzir no nosso físico algo que já é produzido no espiritual, que nós sejamos totalmente renovados em nome de Jesus. Beba do sangue de Jesus. Por onde eu não vou,
caminho. Obrigado por essa direção, e todos nós nos colocamos atrás de Ti, guiados por Ti, observando os Teus passos e caminhando conforme eles. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua cura, pelo Teu milagre, pela Tua salvação. Obrigado, Espírito Santo, pelo que o Senhor derramou aqui essa noite, e que nós possamos, a partir de então, começar a viver os Teus milagres, viver a Tua provisão todos os dias dessa semana. Que a nossa segunda-feira, mesmo sendo acometidas de dificuldades, nós tenhamos a firmeza de que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Você que nos visita e passa ali no Boas-Vindas, deixe o seu contato, deixe o seu telefone. Você que quer uma oração específica, você que deseja conhecer um pouco mais de Deus e quer, passa ali, deixa o seu contato para a gente estar direcionando a Marcelo, para a gente poder estar te ajudando aí, auxiliando. Se conhece alguém também que precisa dessa oração, por favor, pode comunicar. Domingo que vem nós estaremos aqui com o culto também, esse mês inteiro aí, evangelístico, falando do amor de Jesus, especificamente evangelístico. Então não deixe aí de levar essa mensagem a todos, amém? Deixe o seu contato, o seu telefone ali, e repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre e sempre. Amém. Estenda sua mão direita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que a graciosa, as consolações e a paz do Espírito Santo seja com todos. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno, em nome de Jesus. Vai em paz.